E tem zagueiro do Cruzeiro iniciando com o pé direito sua passagem pelo futebol europeu. Enquanto o Cruzeiro tem problemas para montar seu time, especialmente na zaga, para o confronto contra o Vasco no fim de semana, luxação no ombro do Jonathan Jesus vai fazer com que o Arthur Jorge tenha de recorrer a um atleta da base para formar o banco de reservas. Queria contar que Bruno Alves, zagueiro que ainda é do Cruzeiro, 21 anos de idade, emprestado ao Norwich, estreou como atleta titular no time inglês. Foi na vitória por 2-1 contra o Cardiff nessa quarta-feira, em jogo da Copa da Liga Inglesa. O Bruno já havia participado de uma partida da pré-temporada, um amistoso. Agora, primeiro jogo oficial. Zagueiro que foi emprestado por 300 mil euros e que pode ser adquirido por 3 milhões de euros, com a lembrança de que o Cruzeiro tem 80% dos direitos econômicos do atleta. Antes de emprestar, o Cruzeiro havia adquirido mais 30%. Bora falar do Cruzeiro, hein? Aí você deixa o like aí no YouTube, canal 98 Live, transmissão do programa também. Vamos registrar sua mensagem, seu recado, o seu superchat, o seu palpite. Alô, Arthur Mesquita, alô, Milton. Fala! Guilherme Melo, né? Isso, Sabendo hoje. Caramba, eu tava... Guilherme Camelo. Eu tava tão... Inclusive, um detalhe pequeno, Gilbert. Hoje tem muita gente na plateia aí do 98 Futebol Clube. Sim, mas plateia especial hoje, hein? todas essas pessoas foram trazidas por mim, tá? Não tem nessa de Milton, não sei o que, não. Eu só pergunta aí pra Carlinha no Instagram de quem que ela entrou em contato pra poder trazer essa turma toda aí, viu? Ah lá, ela tá falando que foi no meu Instagram. Cara, é importante demais isso aí, Guinho, jogar com equipe. Isso é muito bom. Você joga pra equipe e a gente faz isso a mesma aí, coisa com você. Por isso que a partir desse jeito, Guinho. desde a semana passada, estamos jogando com a equipe. O meu desse tá pegando jeito que funciona. Dividir as tarefas, né, padrinho? A roda só roda assim, Guinho. Ele quer te humilhar o tempo todo, Guilherme. Tem que fazer o negócio funcionar. Ele quer te humilhar o tempo todo. Você quer que eu volta pra humilhar você, padrinho? Não, aqui, esse negócio de equipe. Comigo não, vô. A gente viu que não dá certo com o Milton. Bora lá, vamos falar do Cruzeiro, Arthur. Vamos lá, tem que jogar real aqui, velho. Vamos lá. Não deu, Vamos lá, seu Gilbert. Milton não abre o celular dele. Não abre, não. Sem ajuda, ele não consegue. Não consegue. Vamos lá, Arthur, vamos falar do Cruzeiro, hein? Atualizando mais uma vez a questão de desfalques, que fica sendo o grande tema aí sobre esse jogo entre Cruzeiro e Vasco. Falando de Copa do Brasil ainda, né? O Vasco venceu ontem por 1-0. Com um a menos, hein? O Vitória com 1 a menos, pois é. O Cauã Barros foi expulso cedo, né? Então, o Vasco entrou com um time titular na Copa do Brasil, obviamente. Então, provavelmente, mesmo o Vasco estando ali com risco iminente de rebaixamento, ainda assim acredito que o técnico português, o Pedro Emanuel, deve poupar alguns jogadores para esse jogo contra o Cruzeiro, né? O Cruzeiro jogou na terça, o Vasco jogou ontem. Acho que o Vasco vai poupar? Possível, né? Aquele mistão, né? Aquele mistão. E o Cruzeiro tem problema até mesmo para fazer o misto, viu? Sério? Porque já não tem o Fabrício Bruno, porque tá suspenso, né? Terceiro cartão amarelo. Não deve ter o Jonathan Jesus, com uma luxação no ombro aí, o Jesus. Com certeza, pô. A princípio, não é uma preocupação para o clássico, mas ainda fica alguns questionamentos aí. Porém, para esse jogo contra o Vasco, Milton, esquece. Impossível ter o Jonathan Jesus em campo com esse problema no ombro. E o Bruno Rodrigues também, como a gente trouxe informação aqui ontem, uma fratura no osso zigomático direito do rosto e fratura também na costela. O nome Isso parece peça de carro, né? Me dá aí uma peça zigomática aí, velho. E também a fratura na costela. O Bruno Rodrigues está fora desse jogo contra o Vasco. Também está fora do clássico da volta da Copa do Brasil. Muito provavelmente algumas semanas aí de fora o BR9. Então, ô Milton, para montar a zaga do Cruzeiro, como é que o Arthur Jorge vai fazer? Bom, vai lá de Cássio. Não é zaga? Não, pois é, mas vou começar, já vou falar. A zaga é o seguinte, é João Marcelo, tá? E o Vidalba. Vai ter que trazer o... ele responde bem. Não, mas vai trazer o Vidalba pra zaga, não tem o que fazer. Tem o garoto lá da base lá, como é que chama? Pode usar o Kelvin também, já que o Vidalba, na minha visão, vai ser o titular aí contra o Atlético. Na lateral, né? Mais uma então vez. você pode colocar o Rojas, né? Ali na esquerda ali. E na direita o William, tá? O setor defensivo Então, ali, pronto. então monta o seu time. Vamos já lá. que o senhor quer montar o seu time, Cássio. monta o seu time pro jogo contra o Vasco, sábado, 9h20 da noite, lá no Rio de Janeiro. Cássio tá beleza. Delícia de horário. Tá tudo ok, já pode jogar, né? Beleza. Então, Ele foi até pro banco no exato. último jogo contra o Atlético também. Pra dar um pouco de ritmo pro Cássio que tá voltando, então, Cássio. Vai trocar tá? até o goleiro, velho?
Eu falei ontem aqui, aquela história que se estiver acabando junto com os pênaltis. Eles colocam ou não. O Cássio, o Milton gostou da ideia, já tá copiando aí, ó. Sim, gente. O Cássio para pênalti, se for necessário, eu acho excelente. Então dá um ritmo para ele aí e vamos ver. Então Cássio, William, aí vem o João Marcelo e o garoto. Não, o Vidalba. Não. Eu vou botar o Kelvin. Tá. E o Rojas. E o Vidalba fica no banco ali. Isso. Zé Lucas, o menino, primeiro volante. Segundo pode ser o Lucas Silva. É isso aí, Lucas Silva. Tem que botar. Tá com saudade do príncipe, né? Cara, não é isso. A gente precisa de fazer Mas e o Matheus time... Henrique? Mateuzinho, boa. Pode ser. Aí o Mateuzinho passa a ser o terceiro. Você vai colocar os três volantes. 3 volantes. E ele no lugar do Matheus Pereira, para fazer essa articulação. Aí você tem caindo ali pela direita, pode ser o João Costa. Tá. Na esquerda, o Wesley mesmo. Tá. Wesley mesmo, tá? E na frente... Ai. Nem servídea. Fica louco aqui, mas... Cara, mas pode colocar tem o Kenji também, entendeu? Você pode colocar... Porque o Wesley... Tem os novatos aí, Milton. Não, sim, você pode experimentar Lúcio, a garotada. Lúcio estão jogando que precisa pegar ritmo. É porque o Lúcio, ele não tá 100% ainda fisicamente bem, né? Então, talvez ele entre no segundo tempo, mais um pouquinho para dar, Mas né? dá se jogar, ué. Mas o tempo todo talvez ele não aguente. Então, o Wesley também é um jogador, de certa forma, Milton, do time titular do Cruzeiro. Por mais que o Wesley não aguente ali mais do que 60 minutos de jogo, a gente viu isso no Clássico, isso ficou muito nítido, é até uma situação que chama atenção e é preocupante porque esses 3 jogadores que o Cruzeiro contratou aí nessa janela, o João Costa, o Wesley e também o Lúcio, 2 deles com muita dificuldade física. O Lúcio, até a informação que eu fui buscar sobre essa questão do porquê que o Lúcio não tá jogando, né? Uma pergunta recorrente aí, porque ele atuou contra o Corinthians, um tempo bem pequeno, foi importante, e depois não voltou mais a ser utilizado, só no banco ali. O Lúcio tá muito abaixo fisicamente dos outros jogadores. Perfeito. Eu só vou fazer uma inversão. Eu vou fazer só uma inversão. Só pode. O Wesley é um atleta que, assim, tá abaixo também fisicamente, porque o Wesley, ele joga 60 minutos ali e depois ele afoga, né? A gente viu no Clássico, momentos antes ali do Wesley perder a bola, ele já tava bem cansado, tava dando sinais de cansaço, então no jogo contra o Flamengo, lá no Maracanã, ele saiu praticamente carregado de campo, com muitas dores, cãibra. Então, é um atleta também que tá com problemas físicos, né? Ainda tá longe de estar na forma física, ficou muito tempo sem jogar, isso é um fato também. O Wesley, ele jogou 73 minutos contra o Atlético, 45 contra o Flamengo no jogo do Brasileiro, 66 contra o Flamengo no jogo da Libertadores, foi poupado diante do Corinthians, jogou 60 minutos contra o Flamengo no primeiro jogo da Libertadores e 31 minutos contra o Mirassol foi o primeiro jogo dele. Então é um atleta que até agora não chegou nem perto de fazer um jogo inteiro pelo Cruzeiro. E o João Costa é o único desses que está inteiro fisicamente. Então assim, a gente está chegando no momento agudo da temporada que o Cruzeiro foi na janela contratar o Rojas, que não é titular hoje, pelo menos na nossa cabeça, né? Não é titular. O Peck machucou. Sim. E aí é uma fatalidade, né? Infelizmente aconteceu. O Zé Lucas, muito bem. Não, o Sinisterra não é contratação, né? Exato. O Zé Lucas, muito bem. O João Costa começou bem, mas já, né? Deu uma queda de rendimento aí, uma discrepância física, a gente pode falar, física não, técnica, perdão, que comparado aos outros jogadores, o João Costa não vem animando muito o torcedor do Cruzeiro. Entrega fisicamente, mas tecnicamente deixa a desejar. O Wesley e o Lúcio muito abaixo fisicamente, justamente no momento mais importante da temporada para o Cruzeiro, então fica uma preocupação. Mas assim, esse é o nosso desejo, né? Assim, pelo menos meu, do time. Mas a realidade é outra. O Arthur ele vai colocar um tempo o Matheus Pereira, outro tempo o Gerson. Ele vai fazer isso. O jogo sábado contra o Vasco, acredito que sim. Caio Jorge um tempo. Sim. Eu acredito sim. Eu acho muito difícil que o Arthur Jorge vai colocar o time todo reserva. Esse time que o Milton falou. Eu acho que não. Isso aí eu acho que ele faz isso. Mesmo assim, Gil, a gente fala assim... porque se vai ficar esse tempo, eu descansaria todo mundo, mas na cabeça do treinador, eu falei, não, eu não quero ficar esse tempo todo. Terça-feira foi o jogo, vai ser uma semana. Para não quebrar o ritmo, você bota um tempinho meio a cada um ali, entendeu? Um tempo um ou outro, para manter esse ritmo. Talvez seja isso. Então, mas eu acredito mais nessa possibilidade aí que ele vai fazer, essa mescla. Mas eu concordo com você que Neiser precisa jogar, tá? Sim. Neiser Vila Real tem que jogar, tem toda a condição agora fisicamente recuperado. Não, começa não. Tem toda a condição de ser titular contra o Vasco e merece, cara, porque o Caio Jorge, pelo que ele tá entregando dentro de campo, ele não tem
O que garante a vaga do Caio Jorge hoje? O que ele faz hoje ou o que ele fez em 2025? É o que ele fez em 2025, né? Que tá garantindo. Mas é um cara que... E também, né, claro que os jogadores que têm a disputar posição com o Caio Jorge também não chega e fala, opa, posso brigar aqui por posição. Também não tem isso. Pra mim, o seguinte, o Caio Jorge é titular. Não dá pra questionar isso, não. Mesmo que a fase não tá boa, questionando. mas é um cara que, por exemplo, num jogo como esse aí, pode fazer a diferença, cara. Não adianta. Do nada, Caio Jorge. Tá. Caio Jorge. Porque mesmo que ele não esteja rendendo, mas é um cara que faz a diferença. E ele preocupa sempre a marcação também. Ele é muito veloz. Se você deixar uma bola ali na velocidade, com 2 ali, você sabe que ele tem um arranque, né? Uma arrancada muito forte. Então, cara, é isso. Você tem que colocar o Neiser, porque eu gosto desse jogador. Eu acho que ele é um jogador que ganha muito, todas as divididas, ele ganha todas, ele se apresenta para o jogo. Agora, é aquilo que a gente está sempre falando, ele precisa... a definição dele precisa melhorar. É o fundamento técnico. Uma bola caiu ele precisa no melhorar pé do só Neiser disso, dentro da área, ele falou, o que é isso aqui? Ele esqueceu o que era. Então ele não conseguiu finalizar. Mas com esse fundamento técnico mais apurado, de fato, o Neiser pode ser um cara até a roubar a posição, velho. Tem que testar ele no jogo contra o Vasco, então, velho. Sim, roubar a posição do Caio Jorge. No futuro? Sim. Ele podendo ser lapidado aí nesse fundamento técnico. E se o Caio Jorge não voltar a fazer gols urgentemente, são 5 jogos já, sem participação de gol do Caio Jorge. Vai que o Flamengo acorda doido querendo dar mais 35 milhões nele. Você tem um cavalo arriado, é o Pangaré arriado, passou. A gente já vai ter desfalques nessa Samuca, inclusive podemos até falar sobre isso. O Jonathan Jesus, né, que é um jogador que provavelmente não vai para esse jogo, mas não preocupa para a sequência. Exatamente, ô Caramujo, agora eu tô até em dúvida sobre esse jogo de sábado, porque a informação de agora é que ele tá treinando, o Jonathan Jesus. Então, por que eu fui atrás aí sobre isso? O Fabrício Bruno tá suspenso, mas talvez também você não arrisque o Jonathan Jesus num jogo desse, né? E aí você vai precisar, se você colocar lá, por exemplo, João Marcelo e Vidalba, tem que ter pelo menos um zagueiro da base no banco, né? E hoje eu acho que ainda não subiu nenhum garoto da base para treinar. Amanhã tem a última atividade, depois o Cruzeiro viaja de voo fretado lá para o Rio de Janeiro. Então, tô aguardando. Para terça, acho que o Jonathan tá dentro, né? E se teve o problema de luxação, você não pode correr o risco no jogo de sábado. Eu acho isso. Agora, vamos ver aí o que o Arthur Jorge vai definir, vai conversar com o atleta. O Fabrício está suspenso. E eu tô curioso também para ver essa lista dos relacionados aí. É ruim esse tipo de jogo assim, porque quando eu vou montar meu time, eu tiro quase todo mundo, velho. Então, como que eu vou fazer um time mesclado? Eu não sei como que vocês montam aí, mas... Aí eu quero ver a dupla lá, Neiser e Lúcio. Aí o Felipe Moraes de um lado. Aí quando eu vejo, eu tirei todo mundo, velho. Zé Lucas e Matheus Henrique de volante. Também. Eu também vou tirar mas todo aqui, mundo. sabe o que eu acho? Eu acho que esse seria um jogo, já que vai preservar, para testar algum tipo de variação. Deixa, sei lá, tipo assim, os pontas no banco, sabe? E aí coloca o Lúcio e o Neiser. 3 volantes. Não precisa nem necessariamente ser, tipo assim, 3 volantes, porque o Felipe Moraes já atuou nessa formação com 3 ali no meio. Ele talvez fosse o único a não ser volante, aí sei meia, lá, né? Zé Lucas e Matheus Henrique e ele mais um meia, não tão avançado. São coisas que eu acho que seriam interessantes de testar. Essa parte da zaga foi uma situação que a gente começou a debater ontem à noite também. Porque aí entra num ponto. Tem só o Fábio, se não vai forçar tanto o Jonathan. Aí tem o João, vai jogar. O Vidalba, que poderia ser um cara a ser preservado, vai ter que jogar na esquerda. De zagueiro, né? De zagueiro. O Rojas vai jogar de titular ali. Lateral. Porque tem o Kelvin, mas eu duvido muito que, tipo, do nada São Januário, escalação João Marcelo e Kelvin. Duvido. Duvido, assim, absurdamente. Aí bota João Serve e Kelvin. Vai lá. Sabe, tipo, eu confesso que eu seria esse maluco, assim, vai lá, joga aí. Sabe, tipo, gente, é o Cruzeiro contra o Vasco. Vocês vão marcar o Spinelli, cara.
Sabe, não é tão difícil marcar Aí, o de Spinner. repente, Aí o o Spinner Spinner faz faz 8 8 gols. gols no Hoje menino. eu tô atraindo Acaba com a carreira do menino. É, verdade. Segura Tipo assim, aí. ele mete 3 gols, acaba o ano, ele fez esses 3. Nossa, Só quem que era o no menino. zagueiro no dia que ele tomou os 3 gols? Aí tá os highlights lá, fazendo pivô em cima do menino. Não, mas assim, acho que seria interessante, pelo menos, ter como opção, né? Porque assim, o Jonathan Jesus, pô, entendo, legal, né? Às vezes o jogador tem esse tipo de lesão no ombro, né? Aquela coisa, colocou ali no lugar e tudo mais, tem uma dor local e depois já segue o baile, já tá em condição de jogo. Mas se tiver qualquer risco, assim, né? De, pô, se ele jogar aqui, agrava a possibilidade de ficar fora do clássico, porque hoje, né? É o zagueiro mais confiável do Cruzeiro. Sim. Assim, então, e até pela qualidade na saída de bola também, é bem importante que a gente tenha o Jonathan na terça. Acho que nesse jogo aí, e se for para colocar João e Vidalba na zaga, eu faria esse acordo, viu? Por mais que o Vidalba vai estar cansado pro outro jogo, mas sei lá, eu não sei se o Vidalba vai ser titular contra o Atlético de novo. Não consigo cravar Você acha que isso. o Rojas volta? Não duvido. Não acho que ele vai manter, viu, Vidalba. Acredito que sim, viu? Porque... É que eu acho que o jogo do Vidalba não foi lá grandes coisas, mas não foi tão abaixo. Eu acho que o jogo do Fagner não foi bom. Sim, mas o Fagner, ele cansa rápido. Rápido, né? A autonomia dele na parte física. Eu até acho, por exemplo, que o Fagner vai ficar de fora, né? Desse jogo aí. O William deve ser o titular. O William e Calma Moraes, enquanto o Samuel Venâncio ficou. Desligou a câmera. que... Mas foi montar o time mesclado. Tá montando o time mesclado ali, é o time mesclado, menos mesclado da história, é um time inteiramente reserva. A gente só coloca lá, tipo, Otávio. Mesclei Pode ser até o Cássio também, cara, porque se o Cássio tá aí tentando voltar pra pegar ritmo, talvez seja um jogo interessante pra ver o Cássio de volta, né? Eu, pelo menos, acho. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.